Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo e Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, participe pelo telefone 38766146 e ainda o telefone da nossa produção também, São Paulo 11-5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, endocrinologista, doutor Ciro Guimarães Júnior. Doutor Ciro, que bom tê-lo aqui, doutor Ciro. É um prazer e, curiosamente, me veio à cabeça que nós estamos ficando com a barba branca juntos agora, né? Quer dizer, mais um prazer estar com vocês sempre. Faz tempo. Doutor Ciro participa do Gente que Fala, estamos no ar há 16 anos, eu repito sempre. E o doutor Ciro, lá no início do Gente que Fala, já estava conosco e agora retorna aqui pela TV aberta também. Conosco a sexóloga Gislene Teixeira. Prazer tê-la aqui, Gislene. Eu preciso que você fale mais próxima do microfone. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. A tua empresa é Diva e Sexy? Diva e Sexy é uma consultoria erótica, atendo só mulheres. Aliás, você me entregou o seu cartão e eu ia perguntar exatamente, Gislene Teixeira, consultora erótica. Exatamente. Só para mulheres? Só mulheres e às vezes eu atendo casais, se for casal casado ou que vivem juntos, eu atendo. Existe bastante procura por homens, se interessando pela área da sexualidade, da sexologia, o que é bem interessante, mas eu ainda não atendo. É um projeto, mas por enquanto ainda não. Também conosco o oftalmologista doutor Otaviano Magalhães. Prazer tê-lo aqui, doutor Otaviano. Prazer é todo meu. Vamos falar um pouco aí sobre as doenças da retina, né, que é mais a minha área, principalmente da retinopatia diabética, é sempre um prazer. O senhor é da Escola Paulista de Medicina, setor de retina, está correto? Sim, sim. Tão específico assim? Porque o departamento de oftalmologia tem diversas subespecialidades, né? A minha é específica da retina. A gente tem um setor lá que atendemos praticamente 400 pessoas por dia, só das doenças da retina. Também conosco o psicólogo Dr. Sérgio Castilho. Prazer tê-lo aqui, doutor Sérgio. Prazer é meu novamente estar aqui com vocês. E a barba eu raspo, né? Então não me identifico com vocês. Porque senão também estaria falando. Nossa barba embranqueceu. O que é a clínica Grand House? A Grand House é um centro biopsicossocial para tratamento exclusivamente das dependências, né? Dependências químicas. Tratamos outras psicopatologias também. Mas o nosso forte é a dependência química, tanto de álcool e outras drogas. Doutor Ciro, a gente sempre diz que, doutor Ciro, eu estou engordando. Mas e quando isso acontece com as crianças? Qual é o que pode acontecer com as crianças com relação a diabetes, hipertensão? O que pode acontecer, doutor Ciro? Ok. Só para ressaltar um dado recém-publicado, né? Estima-se que 12% da população mundial hoje esteja com números de obesidade e acima de 60% da população mundial com sobrepeso, né? Até continentes como a Ásia, por exemplo, hoje estão ultrapassando o continente americano em percentual de peso. Né? Mas, doutor Ciro, quando eu digo crianças, a que faixa etária eu estou me referindo? Ia chegar lá agora. Entre 3 e 12 a 13 anos de idade. A gente considera obesidade infanto-juvenil, né? Isso hoje é impreciso, já que a adolescência hoje, pela Organização Mundial de Saúde, começa aos 10 anos, né? E finaliza aos 20. Então, eu prefiro colocar como obesidade infanto-juvenil. Esse é o grande foco do aumento estatístico de obesidade nos últimos anos. De cada 100 novos ganhos de peso,
com sobrepeso, cerca de 65 são infanto-juvenis, né? E isso trazendo consigo o aumento de várias patologias associadas, né? Então, o diabetes infanto-juvenil, né, cuja idade média de surgimento por volta de 7 a 9 anos, hoje se faz entre 4 e 6 anos. Existe um fenômeno que é até muito interessante comentar aqui na mesa e que as pessoas não atribuem ao fato, de utilidade pública, inclusive, né? A precocidade da menarca, da primeira menstruação no sexo feminino. Em garotinhas fora de peso, há uma anteriorização de cerca de 2 anos na primeira menstruação, na chamada menarca, e que hoje chama a atenção de famílias socializadamente de todas as classes sociais. Doutor Ciro, um detalhe que eu acho importantíssimo, estou falando aqui de risco de diabetes, hipertensão em crianças. Sim. Mas quando eu descubro que eu tenho que levar o meu filho para o doutor Ciro? Desde o pediatra, não para o doutor Ciro. Hoje antes. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, todos os protocolos da Sociedade Americana de Pediatria, né, sugerem dosagens metabólicas a partir de 2, 3 anos. Dosagens metabólicas, entenda-se, colesterol, triglicérides, ácido úrico, glicemia, desde 2, 3 anos de idade. Esse é um exame comum para nós que somos mais experientes, mas já se pede isso para crianças? Veja bem, é até curioso, porque exige-se o teste do pezinho, o que é brilhante, nós somos dos poucos países do mundo que faz isso, né? E esse acompanhamento deveria começar desde o teste do pezinho. E conforme o histórico genético familiar, né, ser feito anualmente. O que está acontecendo, pessoal, é que nesses últimos 20 anos, né, nós estamos descobrindo que a hipertensão não surge depois dos 40. Tanto no Hospital das Clínicas, quanto no Sírio-Libanês, quanto no meu consultório, nós temos inúmeros pacientes entre 14 e 19 anos hipertensos. Só que antes não se verificava hipertensão nessa faixa etária. Então não havia uma pesquisa sequente na infância e na adolescência. E hoje a gente nota que isso ou está surgindo mais recentemente, fato que é muito pouco provável, ou então não era verificado desde então. Já existia. Sempre. Doutor Otaviano, diabetes, o que pode... Então, isso que o Ciro falou tem uma importância gigantesca para as complicações, principalmente do diabetes. Então, todas as complicações do diabetes, elas estão relacionadas com o tempo de doença. Quanto mais tempo de doença você tem, quanto mais tempo você tem de diabetes, mais complicação você pode vir a ter. E, claro que você tiver isso numa criança de 6, de 10, de 15 anos, imagina, ele vai viver até 90 anos e a probabilidade dele vir a ter complicações é muito grande. Então, realmente, a precocidade dessas doenças pode ter um futuro devastador para a medicina e para a qualidade de vida da população. Porque com um adulto é fácil, né? Um adulto, eu estou com um problema tal, é fácil. Mas e uma criança? Eu estou querendo... Né, sim, mas olha... hipertensão, diabetes, aí eu chego lá com o senhor, eu estou com um problema, é minha criança, meu filho, sabe? Mas aí que é a questão principal. A criança não vai desenvolver as doenças, as complicações, quando ela tiver 15 anos. Mas ela poderia desenvolver as complicações com 70, ela vai passar a ter as complicações com 40, 50. E aí imagine, ela vai ter que viver até 90 e ela vai ter mais 50 anos a partir do início da doença. Então, são doenças, a hipertensão, o diabetes, são doenças silenciosas, são doenças que inicialmente as complicações não são percebidas. Mas ela começa a desestruturar diversos tecidos e órgãos no corpo, dentre eles o olho. E essa deteriorização das estruturas, inicialmente não percebida, mas já começou aquele reloginho, já começou a rodar todos aqueles problemas que eventualmente vão acontecer de forma grave quando as pessoas têm a doença na adolescência, muito mais cedo. Então, realmente... pode ser e certamente será no futuro um grande problema para a população. Diabetes pode trazer cegueira? Sim, diabetes traz cegueira. Diabetes pode deixar a pessoa com um nível de visual muito baixo, pode levar a uma qualidade de vida muito ruim. Então, para você ter uma ideia, o diabetes é uma doença que acomete os vasos sanguíneos. O vaso sanguíneo, na verdade, é um caninho que passa sangue dentro.
E esse caninho que passa sangue dentro, ele pode ter como problema, com qualquer cano que a gente tem na nossa casa, entupimento e vazamento. Essas duas coisas podem acontecer em pessoas com diabetes. A forma do vazamento incha as estruturas, incha todos os nossos órgãos, entre eles a retina. E a pessoa tem um embaçamento, às vezes discreto, da visão. Mas imagine um entupimento, não chega sangue. Onde não tem sangue, não tem vida. Não chega sangue nas nossas retinas, as retinas vão começando a entrar num processo de deteriorização, vão começando a degenerar, as células vão começando a morrer e as pessoas vão começando a ter perdas que podem chegar à perda total, a ver tudo escuro, a acordar, não ver a diferença entre o dia e a noite. O Dr. Ciro fez referência à hipertensão. E qual a relação da hipertensão arterial com a hipertensão ocular? Não tem uma relação direta entre pressão do corpo e pressão do olho. Mas imagine, se você tem o diabetes, que é uma doença que altera o vaso sanguíneo, então o vaso sanguíneo já não está saudável. E você tem uma doença que aumenta a pressão do vaso sanguíneo. Então, pressão alta num vaso que não é saudável são dois fatores que fazem esse vaso ser comprometido. Então, você tem duas doenças que se somam. E essa soma de problemas leva, obviamente, a lesão dos tecidos. E nesse caso, a gente falando da retina, é um tecido que faz a transformação de luz e potencial elétrico, é o que realmente faz a nossa luz ser interpretada pelo nosso cérebro como imagem, e a partir do momento que você não tem esse tecido, você tem uma deficiência visual realmente muito grave. É real aquelas pessoas que dizem que acordam e não enxergam mais nada? Isso pode acontecer, dependendo do nível de doença que mas está. Mas é assim, mas o que eu quero entender é de uma hora para outra, eu acordo então, e já tenho uma evolução aí que eu desprezo. Muita da evolução inicial não é percebida pelos pacientes. Ela é uma doença silenciosa. Aí é o grande problema de todas essas vasculopatias. A gente está falando da hipertensão e do diabetes como principal e as doenças mais comuns. Ela inicialmente dá uma alteração, a pessoa não percebe e vai vivendo e vai passando. Quando ela diagnostica, já está em nível muito avançado de doença. E aí, às vezes, muito pouco tem a se fazer. Então, precisa de um acompanhamento periódico, precisa ver a doença, acompanhar a doença, diagnosticar precocemente para ter um melhor resultado de tratamento. Hoje as técnicas melhoraram, hoje todos os tratamentos estão melhor, as técnicas cirúrgicas, os medicamentos utilizados, mas se diagnosticado em fases tardias da doença, mesmo com tudo que existe hoje, não é possível ter um bom resultado de tratamento. Gislene, você é sexóloga, diz que atende só mulheres. Sim. Mas eu posso perguntar para você por que o homem tem tanto medo do diabetes? Eu preciso que você fale bem próximo do microfone, que ele é um pouco insensível. Ok. O homem tem medo de diabetes, principalmente porque vai comprometer a saúde de modo geral. E um dos fatores que mais representa na questão da sexualidade, do sexo, é a impotência. E aí esse é o grande fantasma para os homens, né? Impotência e sexo, homem, masculinidade, é uma coisa que assusta, é um fantasma de fato. Então eu acho que esse é o principal fator. Nem tanto, olhando desculpa, pela minha... É verdade isso? É verdade isso. Tem que ir no Dr. Ciro correndo, assim que acabar o programa... Assim que acabar o programa já é recomendado. Então, claro que tem todos lugar esses... na agenda aí, doutor? Olha, eu costumo dizer que um dos maiores ônus que a gente tem é ser macho numa sociedade machista. Né? Você tem que estar em cima o tempo todo, sobre todos os aspectos. Né? Verdade. É muita responsabilidade. E, realmente, o diabético, entre outros fatores, ele pode ter o acometimento da potência sexual. Hoje, esses vasodilatadores seletivos que temos melhorou muito essa condição, né? Mas ainda é uma realidade. E é o medo, principalmente dos homens, né? Se eu fracassar, o que é que vai acontecer? O que eu faço? E basicamente eu não tenho mais nada para fazer. Quando, na verdade, existem outras nuances a serem exploradas, mas para o homem basicamente não aí tem. Aí já é o desespero. Né? Pois é, aí vai cair em mim, né? Eu estou fechando o círculo aqui, eu estou fechando o círculo aqui, o diabetes, o oftalmo, o sexólogo, aí eu vou chegar aqui no psicólogo.
multidisciplinar aqui. Porque uma grande maioria desses adolescentes, inclusive de sobrepeso... Esses adolescentes de sobrepeso que o Dr. Ciro mencionou, são extremamente ansiosos. Né? A gente recebe no consultório isso, são pessoas que têm essa oralidade muito forte, então ela tem essa transferência por compulsão por alimento. E isso a gente percebe que o mundo que nós estamos vivendo atualmente, ele causa muita essa angústia do querer, do imediatismo, da descartabilidade, tudo é muito descartável, então todo momento o jovem está querendo coisas novas, e não dá para suprir tudo isso. Tanto que, claro. Tanto que faz parte da terapêutica do diabetes, né? A Sociedade Mundial de Diabetologia, ela tem uma logomarca, que é uma biga puxada por 4 cavalos. Cada cavalo, isso é uma logomarca, é um logotipo, né? Isso é uma simbologia. Cada cavalo representa uma das formas terapêuticas. Alimento, medicamento, atividade física e psicocomportamento. É 15% da glicemia hoje. Então, tá? Você libera cortisol sob estresse. Cortisol, isso é técnico, vocês me desculpem, bloqueia parte da função pancreática, tá? Aumenta o glucagon, cai a insulina. Isso em não diabéticos, inclusive. Você projeta isso a uma potência muito mais elevada no paciente já potencialmente diabético. Né? Quer dizer, é um fator... a gente pensa no estresse, e você está... Gostei muito da sua colocação. A gente pensa no estresse como uma coisa distante, uma coisa que, tensão, isso é coisa, né? Isso é coisa de filósofo. Não, o estresse é uma doença química que vai liquidando e vai carcomendo gradualmente. E nós temos hoje muito mais, eu acho que exacerbado esses índices, eu acho que pelo momento que nós estamos mesmo no mundial da globalização. Então ele aparece muito mais. Né? Eu vejo assim, muitas pessoas ainda comentando... que não, antigamente não tinha isso, antigamente não tinha TDAH, antigamente... Não, nós tínhamos, não eram diagnosticados, né, eles sofriam muito com isso, tiveram muitas perdas, e hoje muito mais exacerbado por conta mesmo da contemporaneidade. Então, são doenças contemporâneas que elas vêm sendo acentuadas, não só em países de desenvolvimento como o nosso, como país de primeiro mundo. Não é preciso ir muito longe, né? No consultório nós temos um fenômeno, muitas vezes, que homens pedem o Ciro, Cirão, não fala para ninguém que eu sou depressivo, não. E homens que ocupam cargos importantes, que têm posições intelectuais interessantes, e ainda com tabus que a gente continua perpetuando na sociedade. Eu penso que o preconceito que nós temos ainda com a saúde mental, isso impede muito o diagnóstico e piora o prognóstico, porque as pessoas terminam demorando, assim como a sexóloga está aqui para afirmar isso. Então, esses preconceitos que nós temos impede que nós acessemos os serviços e, evidentemente, que isso tende a se crescer de uma forma exorbitante, às vezes que o prognóstico termina sendo reservado. Né? E muito por conta do tabu mesmo. Então, a droga-dependência é a mesma coisa. É uma coisa tão comum, evidentemente que em proporções, né? Hoje nós temos em torno de 18% da população geral com alguma dependência de alguma substância psicoativa. Eles não acessam um serviço de saúde por preconceito. Por que eles vão achar de mim? Como é que eu vou ser visto? Né? E aí nós temos essas coisas sendo encabeçadas e piorando cada vez mais os problemas de ordem de saúde mental. Doutor Sérgio, o senhor fez referência aí, e todos aqui, ao estresse. É real a história de que eu transformo o estresse em mastigação? Eu como cada vez mais para... é uma forma de combater esse estresse? Que aí eu vou ter que chegar no Dr. Ciro. Pois é, a comida... Pois é, essa coisa, esse desconforto interno que traz... A ansiedade é o medo, na verdade, né? Ele é o medo. A pessoa que tem ansiedade, ela tem depressão também, né? E aí o que acontece? A comida... Eu coloquei estresse, mas o correto, como disse o Gislene... Gostaria até de depois fazer uma a comida, ela é extremamente prazerosa. Ela trabalha no sistema límbico cerebral, que é o sistema da relação do prazer que nós temos, liberando dopamina, liberando serotonina. Então, é uma coisa extremamente prazerosa. Você pode ver que a gente não costuma, nós não temos dependentes do chuchu. Fala assim, eu sou... Temos. Você vê alguém dependente do quiabo, do jiló? Não, mas você vê da comida, da massa, do chocolate. Desde que ele esteja na pizza. Pois é, então toda essa relação de prazer, o ser humano, ele só cria dependência naquilo que dá prazer. E algumas coisas, ele tem essa dispersão
do sistema do nosso prazeroso muito maior. A comida é uma delas. Então ela termina saciando os buracos que nós temos em outros setores cerebrais. Então, por exemplo, a pessoa é muito ansiosa. Ela desenvolveu uma ansiedade, ela pode nem ter transtorno de ansiedade generalizada, mas ela desenvolveu. Através da comida, ela vai, de certa forma, trazer prazer. Mas tem aqueles que desenvolvem a compulsão por sexo, que é o maior prazer que o corpo humano produz, que é o orgasmo. Tem um autor norte-americano, e eu lhe interrompi porque é essencial. E ele faz uma brilhante analogia entre sexo e comida. Primeiro porque os realmente scanners... é uma bela analogia, né? Não. Isso é extremamente interessante. Existe um scanner na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que você injeta talho 135, injeta um íon radioativo, e você dá um estímulo e ele responde desenhando numa tela de computador o caminho que isso foi traçado. É um radiotraçador neuroquímico, tá? Para algum tipo de disfunção. E, curiosamente, tanto a fome quanto o estímulo sexual percorrem as mesmas áreas cerebrais. Então, isso não é brincadeira. É um binômio muito poderoso. Né? Instinto e prazer. Eu só queria lhe interromper aquela hora pelo seguinte: não vamos confundir isto com dependência química. Não existe nenhum relato de dependência química alimentar. Mesmo a quem se auto-intitula chocólatra, vamos ter cuidado. Todas as pesquisas que se fez com o chocolate, nunca se isolou nenhum depósito cerebral. Então, como o colega citou, estamos tramitando no campo do prazer, não da dependência. São coisas muito diferentes. Porque é comum na clínica diária se trazer a problemática de eu ser viciado em... Se Coca-Cola tivesse cocaína, uma latinha de 300 ml tinha que custar 180 euros. Sem dúvida. Tá? Nós temos que acabar com esses conceitos. É que a gente se esconde atrás disso. Porque, na realidade, é só prazer. Já é muito duro, mas é só prazer. E a humanidade, ela vem se perpetuando durante anos pela relação do prazer. Nós só vivemos porque temos prazer. Exato. Então, quando é cessada essa relação prazerosa no cérebro, que é um processo depressivo, por exemplo, que é a diminuição das dopaminas, essa pessoa ela tende a se isolar, a entrar dentro de um guarda-roupa, a se esconder. Então, tudo que dá prazer, nós tendemos a ter a repetição, como foi citado, chocolate, comida, né? Que é bem diferente, por exemplo, dos sistemas de receptação, por exemplo, das drogas. Nós temos sistema exclusivo, por exemplo, da cannabis, exclusivo do álcool. Nós temos os sistemas de recepção da cocaína. Nós temos esse sistema muito bem determinado. Mas nós temos essa tendência de repetir, né? De repetir. E mais ainda, isso fica guardado, essa memória do prazer nossa, ela fica guardada, por isso a tendência de nós estarmos cada vez repetindo essas mesmas ações. Né? Doutora Gislene, o que faz uma consultora erótica? Só uma correção, eu não sou doutora, mas uma consultora erótica, eu montei um programa especificamente para mulheres, onde eu trabalho... Já. Vocês são casados? Tem parceiras? Então podem ser atendidos ainda. Estou dizendo com relação ao programa. Mas está quase saindo do forno um programa para homens, então dá para ser atendido em breve. Eu desenvolvi um projeto, um plano para trabalhar com mulheres, onde a ordem é exatamente a que eu vou mencionar agora. Autoconhecimento, autoestima, sexualidade, sensualidade e o sexo em si. Então, fecha o pacote com sexo. Nisso entra relacionamentos, entra a problemática toda. Por que eu começo com autoconhecimento? As mulheres, de modo geral... Primeiro que quando chega até a Diva Sexy, elas têm alguma questão a ser tratada. Ou elas querem melhorar, não necessariamente tratar, mas do jeito que está, não está bom. Então, elas querem melhorar alguma coisa. É um terror. A gente vai para o lado do cemitério. Então, elas querem ser mais sensuais, elas querem conquistar alguém porque elas estão sozinhas, ou elas querem reconquistar, elas querem dar uma apimentada, então elas me procuram. Só que muitas vezes elas acham que elas têm um problema ou uma questão a ser trabalhada, de autoestima, por exemplo, mas na verdade quando eu começo a trabalhar com autoconhecimento, elas percebem que elas não se conhecem. E como elas não se conhecem, elas não sabem exatamente o que elas querem, onde elas querem chegar,
Eu também sou coach de relacionamento. Então, eu agrego esses trabalhos. Então, ela precisa saber quem ela é, onde ela quer chegar, o que ela espera exatamente. O segundo passo é trabalhar a autoestima, porque normalmente ela está comprometida por vários fatores. O sobrepeso, que nós falamos anteriormente, vários itens que vão minando a autoestima da mulher, principalmente, né? Se acordar com o cabelo que não vai para o lado que ela quer, já acabou o dia. Depois da autoestima, já vimos o que ela quer, trabalhamos com a autoestima dela, deixamos harmoniosa, porque a autoestima em excesso também é comprometedor, porque ela vai se achar a top e ela vai começar a ignorar algumas coisas que ela tem que prestar atenção. E depois entra a questão de sedução, de sensualidade, que aí é mais específico para cada uma das mulheres, porque cada uma tem uma faixa etária, que é uma questão específica no relacionamento, ou no futuro relacionamento. E, por fim, entra a questão do sexo em si, né? Depois que eu aprendi o que eu quero, quem eu sou, melhorei minha autoestima, aprendi a seduzir, às vezes, o próprio marido, o que é que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi? E aí vai culminar no que a gente espera dentro desse processo, que é o sexo. Só que dentro da sexualidade entra relacionamento. Ela tem que agregar tudo isso a um relacionamento. O homem, quando tem um problema desse, né, não conta para ninguém. Ele se esconde. Os três ficaram calados. Não conta pra ninguém como nós Dá um certo medo. Como nós vamos se manifestar. O que eu vou falar? Eles não Isso contam trouxe um incômodo aqui. esposas, Trouxe um incômodo. Não enxergam nada, né? Pior, eles se fazem de morto. Aí que elas vêm já me estão procurar. mortas. Olha, tem alguma coisa errada lá na minha casa, lá com meu marido, com meu parceiro, com meu namorado. Não está me procurando, tal. Então eu acho que ele tem outra. Gordinha, ou tem outra. A outra sempre aparece, né? De um jeito ou de outro, a outra sempre aparece. O sexo tem uma relação de poder, né? O poder e o sexo, eles transitam, eles andam muito junto, né? Com certeza. O libido totalmente voltado para o sexo. Por exemplo, essa pessoa nem trabalha muito, ou vice-versa. Então, por isso que fala, as pessoas que trabalham muito, viu, doutor Ciro? Não fazem muito sexo, porque o libido está voltado para o trabalho. Mas, Gislene, a minha pergunta é o seguinte: um homem que tem algum problema com relação a sexo, né? Se procura um especialista, olha, qual é o horário mais discreto que o senhor tem para me atender aí? Que ninguém me veja, que eu não esteja gordo. Tem alguém do lado que eu possa falar que vou no consultório do doutor Ciro e entra no seu? Mas tem e as uma mulheres? Portinha lateral, Isso, assim, tem uma né? portinha pelos fundos. Mas e as mulheres? Procuram individualmente, procuram em grupos? Como é? Elas faz procuram terapia em grupos? A senhora faz Fazem, isso? sim. As mulheres procuram de todas as maneiras. Em princípio, o primeiro procurar delas, o primeiro contato é sempre a amiga, né? Ai, vai lá, conta para amiga. Ai, tô com um problema assim, meu marido, tal. Homem nenhum tem um amigo assim. Porque a mulher tem essa característica de falar de sentimento. O homem não fala. Né? E a mulher pode se expor mais, né? Ela pode andar de mãos dadas e que está tudo bem. É com uma cultura machista que ele disse. É difícil assumir isso, né? Não, é uma delícia falar de mulher. E mulher gosta de falar de homem, então tá tudo certo. Mas a mulher tem uma facilidade muito mais de falar de sentimento. Então, por isso ela se abre mais, ela tem essa coisa de compartilhar. O homem guarda isso trancado em 200 chaves. Às vezes e quase sempre, ele guarda dele mesmo. Eu falei brincando, mas é sério. Ele esconde tanto, e muitas vezes ele não assume um provável problema que ele tem, e aquilo vai aumentando, e quando chega uma hora não tem muito mais. O que era uma coisa simples se torna uma coisa muito complexa. E aí vai parar lá na sua clínica, né? Doutor Sérgio, o senhor é especialista em dependência química. E hoje em dia... Falando em mulher... Também e hoje em dia o assunto, assunto, sem dúvida alguma, é a intervenção da polícia na Cracolândia, né? E essa polêmica vem tomando conta de todos os debates que nós temos na cidade e principalmente sobre a internação compulsória. Isso é possível? Isso é solução? O que acontece? Eu acho que a Cracolândia, ela retrata a ausência do poder público de muitos anos, né? Então, isso ele retrata
essa ausência de uma política pública muito bem estabelecida e, como resultante, essa agregação de pessoas no mesmo lugar, de forma indiscriminada, o tráfico ocorrendo, sendo protegido, e uma série de pessoas também se usufruindo desses usuários com projetos governamentais, enfim. Então, esse grupo, né, acho que nós temos que ver com um olhar um pouquinho mais amplo. Este grupo de usuários tem muitas pessoas que se beneficiam disso, tanto do dinheiro público quanto o dinheiro também ilícito, né? Então, há interesses econômicos muito grandes ali. Agora, o usuário ele precisa ser constantemente incomodado para que ele possa pedir ajuda, né? Então, incomodado, porque ele está numa zona de conforto muito grande. Ele usa de forma muito protegida, ele recebe, ele rouba, vai para lá, ele está guardado, né? Ele está ali usando, furtando e guardado pela Polícia Militar, por GCM, enfim. Né? Então, esse usuário ele precisa ser incomodado para que ele possa pedir ajuda, primeiro. Outra, não dá para invadir uma Cracolândia pedindo licença, dando boa noite, muito prazer, meu nome é Sargento Fulano, eu quero falar com o traficante ciclano. Né? Então, tem que ser de uma forma truculenta, porque eles são protegidos pelos próprios usuários. Né? Então, quando eles migraram para a Princesa Isabel, eles fizeram um aleluia ali de pedras para que os usuários pudessem agregar novamente, proteger, e eles formassem novas barracas. Então, os usuários são vítimas, eles são vitimizados por diversos setores, ali, por diversos viés. A internação compulsória, por exemplo, a involuntária, segundo o NAIDA, ele fala que a mesma efetividade que tem a voluntária é involuntária, porque, na verdade, ninguém vai voluntário se tratar. Ninguém fala assim, hoje eu cheirei 3 carreiras, bom, acho que eu vou me tratar. Não, ele vai por força de alguma circunstância, de alguma fenomenologia social, por força da família, da mulher, perda. Enfim, tem que ocorrer alguma coisa que force esse indivíduo a ir. A involuntariedade só muda qual o tipo de transporte que ele vai. Às vezes ele vai por ambulância, às vezes ele vai pelo camburão. Então, todas as internações, na verdade, elas são de forma involuntária. Né? Então, as pesquisas nos mostram que as 2 internações elas são muito efetivas. E a Cracolândia, ela precisa ser constantemente sendo invadida com a disponibilização, um programa contínuo integrado, né? Tem que haver essa interdisciplinaridade do governo, de várias secretarias, e constante, não de uma forma pontual, porque aí nós não vamos ter resultado absolutamente nenhum. Tem que ser combatido o tráfico, que a força da polícia tem que ser ajudado, sendo assistidos os usuários, e ali ela precisa ser revitalizada, evidentemente, porque aquilo lá eu acho que é uma infame para nós, né? De nós assistirmos mais de 20 quilos de droga sendo comercializado de uma forma... O que mais eu acho que choca são as décadas de inadimplência do Estado. Qualquer intervenção é aceita, desde que muito bem marketada, muito bem comunicada, o que será feito daquele cidadão. Eu continuo sendo humanista. E eu não tenho uma posição política fixa que vá fazer defender A, B ou C. Tá? Agora, eu quero saber para onde vai aquele cara. Ele é um doente. Eu não quero que ele apanhe da polícia, vá para uma praça e apanhe de novo para ir para a rua outra vez. Eu acho que é a posição do CRM, inclusive. Então, a questão é, e aí? E aí, seu Dória? E aí, seu Alckmin? Para onde vai esse cara? Tá? O que vocês vão fazer com ele? Porque isso me parece uma afronta a direitos não ter essa perspectiva. Não vai aqui nenhum viés político, por favor. O engraçado é que aqui no Brasil é assim, se você vê a Lei 10.216, que foi implementada no Brasil em 2002, sancionada pelo governo Fernando Henrique, eles acabaram com as hospitalizações, que é a lei antimanicomial, mas ainda os CAPs não estavam estruturados. Sim. Então, eles primeiro agem para depois se estruturar. Eu acho que o que você está dizendo é isso. Eu acho que deveria de ter havido, eu acho que uma organização para recepção prévia para que pudesse agir. Eu vou tirar daqui, mas vou pôr onde. Foi feito alguma coisa assodadamente. Mas nós temos, parece critério. Que eles estão com o programa Redenção, acho que o Arthur Guerra que vai tocar. Então, eles estão... Agora eles estão, eu acho que se integrando para dar uma resposta para isso. Mas eu sou completamente a favor de poder intervir junto com os usuários e principalmente junto
à esquerda, aos traficantes. Nós temos várias perguntas, mas antes o registro para que você participe da grandiosa festa junina que será realizada neste final de semana, dias 17 e 18, e também nos dias 24 e 25 de junho, e 1º e 2 e ainda 8 e 9 de julho, na Rua Américo Brasiliense, esquina com a Francisco de Moraes. A renda será revertida para o projeto social Gente é para Brilhar, promovido pela Paróquia Sagrada Família. Participe deste evento. Além de ajudar a quem precisa, você também se divertirá com a festa que terá muitos prêmios e sorteios. Sempre aos sábados e domingos, das 5 da tarde às 10 da noite, na Rua Américo Brasiliense, esquina com a Francisco de Moraes. Eu gostaria que os senhores fossem concisos nas respostas, porque nós temos muitas perguntas. Doutor Otaviano, Carlos de Itaquera, como prevenção, o diabético precisa medir com mais frequência ou com que frequência a pressão do globo ocular? Então, isso é uma boa pergunta, né? O diabetes ele pode dar praticamente alteração em todas as estruturas do nosso olho. Então, o diabético ele tem mais olho seco, o diabético ele tem mais glaucoma, o diabético ele tem mais catarata, o diabético ele tem mais retinopatia, que é a questão que a gente comentou anteriormente. Então, é mais frequente ter glaucoma. Glaucoma é uma doença que aumenta a pressão do olho. Aumentando a pressão do olho, o sangue tem dificuldade de chegar lá dentro do olho. Essa dificuldade faz com que as células da retina tenham uma degeneração progressiva. Então, realmente precisa fazer exame oftalmológico completo dos pacientes com diabetes, mais frequentemente do que habitualmente é feito na população em geral. Então, pelo menos uma vez por ano, inicialmente, é interessante. E depois, se tiver realmente uma estabilização do quadro, você pode espaçar mais ou, se você tiver algum comprometimento, diminuir essa periodicidade. Dr. Ciro Jaime do Jardim Bonfilholi, o diabético está mais sujeito a AVCs? 17% mais precisamente. Tá? É uma doença que, como o colega falou, altera toda a circulação basal, né? E, em particular, a microcirculação, entenda-se cerebral, coronariana e renal, né? Acaba sendo diretamente afetada, né? Com isso, a incidência de vasculopatia cresce da ordem de 47%, especificamente questionada 17%. Gislene, a Juliana da Lapa pergunta se infidelidade conjugal pode ser patológica. Essa é uma questão difícil de responder, porque, na verdade, não tem nada que comprove. Mas, infidelidade é infidelidade, nós teríamos que mapear o que é infidelidade. Porque o que é infidelidade para um pode não ser para o outro. E aí nós entramos nas questões, por exemplo, com as redes, com as questões virtuais. Traição virtual é traição? É infidelidade? E aí fica difícil. Então, primeiro a gente teria que discutir o que é infidelidade e aí vai por um outro viés. Mas, em princípio, não tem nada que comprove. Dr. Sérgio Marcos de Pinheiros, em que medida a religião pode ajudar o drogado? Eu acho que não só a religião ela tem uma condição de contingência, né? Eu acho que para qualquer situação, acho que a espiritualidade ela vem muito ajudar não só o dependente químico, como qualquer outra patologia. Nós temos estudos hoje, já um estudo mais longitudinal, nós temos alguns cortes, mas hoje nós temos estudos longitudinais que mostram que a espiritualidade, a crença em um poder superior, ela vem contribuir muito com a dependência, não só com a dependência, com outros processos depressivos, outras psicopatologias. Doutor Otaviano, Isis da Barra Funda, é possível prevenir ou pelo menos retardar a catarata? Isso também é uma outra excelente pergunta, né? Há muito tempo foram vendidos colírios, né, que preveniam a catarata, né, que tinham supostamente a ação de prevenir a catarata. Isso nunca foi comprovado. Esses colírios que nem existem mais, né, que hoje não são permitidos a comercialização, eles de forma nenhuma previnem a catarata. O que realmente previne a catarata, no caso específico do diabetes, é o controle glicêmico por muitos anos. Isso sim diminui a chance de ter catarata. E o glaucoma? Esses colírios milagrosos? Sim, o glaucoma já é uma outra história. Sim, o glaucoma a gente realmente... a pergunta para acrescentar glaucoma. Claro, o glaucoma é uma doença que ela aumenta a pressão do olho, como a gente tinha comentado anteriormente, na sua forma mais comum. Existem várias formas de glaucoma.
O glaucoma que aumenta a pressão é o mais comum delas. E os colírios, eles reduzindo a pressão, eles diminuem aquela degeneração celular que a gente comentou, que acontece pela diferença de pressão. Então, assim, o sangue no nosso corpo, ele vai de um lugar para o outro pela diferença de pressão. O coração bombeia o sangue, ele sai do coração e vai para os tecidos-alvo, que a gente chama, que no caso o olho. Imagine se você tem uma pressão alta dentro do olho, a bolinha está cheia, o sangue não consegue entrar. Se ele não consegue entrar, chega pouco sangue e as células vão sofrendo. Na hora que você usa o colírio e abaixa a pressão do olho, o sangue chega de forma mais adequada e aí sim as células sofrem menos. Gislene Fernanda da Pompeia, é possível afirmar que as mulheres são sexualmente livres? Afirmar com toda certeza ainda não. Estamos num processo, porque ainda vivemos numa sociedade patriarcal e extremamente machista. Então, muito melhorou do que era há tempos atrás, mas ainda não dá para dizer que estamos sexualmente livres. Ainda tem muito tabu, muito preconceito, muita cobrança, então ainda precisa de um caminhar aí. Fora dessa pergunta, mas o Estado de São Paulo registra quase 8.000 estupros por ano. Como a senhora analisa essa notícia, essa informação? Analiso assim de uma maneira muito triste, principalmente 2 fatores. Esse número que é mostrado, 8.000 estupros por ano, na última década, na verdade, ele é muito maior do que isso. Porque as mulheres Ele é subdimensionado? Sim. E qualquer tipo de violência, na verdade, contra a mulher, o número é muito... As mulheres não são reais. Ninguém conta, né? Ninguém não conta, e quando conta... Tem vergonha, e quando conta para amiga, para mãe, não chega exatamente a fazer estatística, montar estatística, porque elas não denunciam efetivamente. Por vários fatores. Primeiro, que, por exemplo, a cada 2 minutos no Brasil, 5 mulheres sofrem algum tipo de violência. Na questão do estupro, o que é mais triste é que normalmente esse estupro, ele tem, tem uma grande porcentagem, é um estupro doméstico. Então, é pelo padrasto, pelo tio, pelo pai. Ontem, por exemplo, eu soube do caso de uma mulher, hoje é uma mulher, mas foi estuprada quando criança pelos tios, por várias vezes e por vários anos. E aí isso dificulta a fazer a ocorrência, denunciar, porque tem todo aquele acolhimento, ainda tem, né, um acolhimento familiar. Então vai comprometer, é o pai, é o marido da minha mãe, que é o meu padrasto. E muitas vezes a mãe, que deveria acolher, acreditar, ela não acredita. Então esse número é muito menor. Doutor Ciro, Márcia de Guarulhos, adoçantes podem ser mais prejudiciais à saúde que o açúcar? Depende da finalidade que você usa, Márcia. Se for para emagrecer, é um tiro na água, né? Ciclamato, aspartame, sacarina, oda, estévia, sorbitol, sucralose, né? São estruturas moleculares para similarizar ao paladar do açúcar, tá? Então, tem o mesmo poder de depósito intracelular, ou seja, engorda tanto quanto açúcar comum. Engorda tanto quanto açúcar comum. Para o diabético, particularmente, é interessante, porque impede a concentração glicêmica sanguínea, reduz aquilo que a sacarose iria fazer. Então, depende do público que o consuma. Por isso que eu estou gordo. Doutor Sérgio, rapidamente para a Adriana do Ipiranga, existe alguma dependência mais difícil de tratar ou varia de pessoa para pessoa? Não é a dependência em si, depende muito da estrutura dessa pessoa, do usuário. Então, quanto mais prejudicada ela estiver, mais difícil ficará o tratamento. Quanto maior o período que ela tiver de uso, mais prejuízos ela vai ter no córtex pré-frontal, na região cognitiva, nessa parte superior do cérebro, e mais difícil será para tratar. Mas as drogas que são, por exemplo, de maior oferta, essas são normalmente as drogas mais difíceis de ser tiradas, porque quanto maior a oferta, maior a procura, no caso das drogas lícitas. Doutor Ciro, rapidamente para a Paula do Butantã, os primeiros sintomas de diabetes infantil. Diabetes infantil juvenil é muitas vezes totalmente fora do padrão de livros, né? Então, aquele quadro clássico do diabetes adulto, polidipsia, poliúria, polifagia, ou seja, sede excessiva, excesso de vezes que urina durante o dia, tá?
fome contundente e não necessariamente com ganho de peso, tá? E mais cansaço aos esforços, no público infanto-juvenil não é tão característico. Então nós temos que estar atentos na criança à alteração de coloração urinária, a alteração de cheiro na urina, fundamentalmente, tá? E uma criança que busque tomar muita água durante o dia, tá? Que levante, obviamente, acima de uma certa faixa etária, muitas vezes na madrugada para urinar, ou mesmo quando em idades intermediárias, 5, 6, 7, 8, 10 anos, começa a urinar muito à noite, ou urinar até na cama, com uma certa disúria, né? São sinais que sugerem a probabilidade ao diabetes. Dr. Ciro Guimarães, há alguma forma de localizá-lo rapidamente? Um site, um telefone? Olha, eu tenho meu site, estou no Facebook, estou nas mídias. Ciro Guimarães com Y. Ciro com Y, Guimarães Júnior. Meu nome está aí e o CRM me veta qualquer outra publicidade. Doutor Otaviano, tem umas perguntas aqui, mas estamos no finalzinho. Como eu localizo o senhor rapidamente? Da mesma forma do Ciro também, meu nome é Otaviano com C, Octaviano Magalhães Júnior. Você me procurando, você vai me achar. Me acha na universidade, me acha no consultório, me acha em qualquer lugar. Dr. Sérgio Castilho, como se localiza o senhor rapidamente? Um site? É idem. Eu estou em bastante mídias, é só colocar meu nome no YouTube, no Google, Sérgio Castilho, que vai aparecer o Grand House, né? Grande com D mudo, House em inglês. Gislene, como eu chego até a Diva e Sexy? Pode dar o telefone? Eu também, né, como todo mundo, estou nas mídias sociais, Gislene Teixeira no Facebook. Meu telefone é 11 98193 8211. Eu agradeço ao Dr. Ciro Guimarães, a Gislene Teixeira, ao Dr. Otaviano Magalhães e ao Dr. Sérgio Castilho, que estiveram conosco nesta edição de Gente que Fala. Estamos chegando ao final. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, apesar do feriado. Até lá.